Na aula anterior, você aprendeu como utilizar uma estrutura de controle de fluxo chamada when. Nessa aula, eu vou falar sobre null safety, que é uma segurança que o Kotlin oferece na hora de escrever os seus códigos. Para fazer isso, eu vou aqui no meu projeto aulas, eu vou adicionar mais um arquivo chamado null safety e vou adicionar. Eu vou selecionar aqui variáveis, eu vou copiar essa função main e aqui no null safety eu vou colocar e vou fechar aqui as chaves. Então agora sim, dentro do meu arquivo null safety eu tenho a minha função main. O que nós vamos ver? Com o Kotlin, ele tem uma segurança com relação a valores nulos. Quando você trabalha com a linguagem de programação, caso você já tenha trabalhado, em alguns momentos você pode utilizar um objeto nulo para chamar um método ou uma propriedade. E nesses casos, nós teremos um erro chamado null pointer exception, que é quando você chama um recurso e o objeto não está configurado. Vamos a um exemplo. Eu vou criar aqui uma variável texto e vou definir que essa variável texto é do tipo string. Então, a string é uma classe e que nós, ao adicionarmos um valor a essa string, nós teremos, então, um objeto. O que eu posso fazer aqui? Eu vou, então, criar o texto, recebe uma string, e eu posso colocar aqui que o valor inicial dessa string é nulo. Ao fazer isso, se eu tentar utilizar um println, e escrever aqui texto e tentar executar, ele já dá uma mensagem de erro, falando que nós não podemos definir uma variável nula. E é realmente isso que acontece no Kotlin. Você não consegue definir uma variável nula. Você sempre precisa colocar um valor nessa variável. Se eu colocar um valor, por exemplo, Jamilton, ele já vai executar normalmente. Uma outra coisa, caso você queira que essa variável possa ter valores nulos, você pode apenas colocar a interrogação. Ao colocar aqui o interrogação e executar mais uma vez, agora nós não temos um erro, pois ao colocar o símbolo de interrogação, quer dizer que esse texto ele pode receber um valor nulo. Eu posso colocar então, por exemplo, o texto recebe, eu posso colocar então aqui Jamilton e ao executar, ele já exibe Jamilton normalmente. Eu posso agora comentar aqui esse texto Jamilton e esse objeto texto eu posso utilizar alguns recursos. Então a string é uma classe e ao configurar um valor eu tenho automaticamente um objeto. Então aqui no texto eu posso acessar, por exemplo, um método chamado length. E ao executar, na verdade eu coloquei errado, é com th, e ao executar agora nós temos um erro. Por quê? Porque eu estou chamando esse método length em um objeto que está nulo. Se eu apagar, por exemplo, aqui esse comentário e realmente eu tiver esse texto e executar mais uma vez, o método length vai exibir 8. Então, Jamilton tem um total de 8 caracteres. Esse é o tamanho dessa string. Mas quando eu comento, ele já aparece aquela mensagem de erro. E para que esse erro não aconteça normalmente, o que você pode fazer? Você pode utilizar um if, e aqui dentro desse if, eu posso verificar se esse texto é diferente de nulo. Caso esse texto seja diferente de nulo, aí sim eu quero utilizar esse recurso. Então, eu posso recortar e colar aqui, e ao executar mais uma vez, perceba que agora não aparece nada. Caso eu configure um valor em texto e execute novamente, ele já exibe automaticamente o valor 8. Mas para não precisar utilizar esse if, posso apagar esse bloco de código, eu posso colocar aqui no texto uma interrogação. Ao colocar essa interrogação, nós entramos no modo seguro. O Kotlin ele vai primeiro testar se esse objeto texto não está nulo, para então fazer a chamada do método length. Se você executar agora, ele aparece o 8. Se eu comentar aqui e executar mais uma vez, ele aparece como nulo. Perceba que, ao exibir o nulo, ele não conseguiu contar os valores, mas nós não tivemos um erro no programa. Diferente se você não colocar esse interrogação e tentar executar mais uma vez, nós temos um erro. E esse erro vai travar
o seu app, ele não vai executar mais. E é isso que esse null safety evita. Ele evita esse tipo de erro. Sempre que você tiver um objeto nulo chamando, por exemplo, um recurso em outras linguagens de programação, ele vai exibir um erro, vai travar o app, a pessoa não vai conseguir utilizar. Utilizando então o interrogação, eu posso executar, e ao executar, ele apenas exibe null. Ele não vai conseguir calcular o tamanho desse texto, mas ele não vai dar um erro que trave a aplicação do usuário. Trazendo isso para um exemplo prático, supondo que você criou um aplicativo e esse aplicativo, em algum momento, ele vai contar a quantidade de caracteres do nome de um usuário. Só que por algum motivo, pode ser porque você, como programador, acabou deixando uma brecha no seu sistema, o usuário conseguiu inserir um valor nulo, ou seja, nós não tínhamos o nome. Se você não utilizar, por exemplo, o interrogação e executar o seu código, nessa situação, ele vai ter um objeto texto nulo, chamando um recurso, um método length, e um objeto nulo. Com isso, nós temos um erro chamado null pointer exception. Você está chamando uma propriedade ou método em um objeto que está nulo. E com isso, a aplicação do usuário vai travar na hora e vai aparecer que a aplicação travou, parou de funcionar. Agora, se nós utilizarmos o interrogação, não. Ele apenas não vai contar a quantidade de caracteres que tem o nome do usuário. O seu aplicativo vai continuar funcionando normalmente. Então, o null safety do Kotlin ajuda muito nesse sentido. Ele ajuda que você, como programador, pode colocar esse recurso e logo você não vai ter problema de erro diretamente no seu código. Então, isso vai evitar vários erros e é um recurso bem interessante. Uma outra coisa que você pode fazer é apagar aqui o interrogação e colocar 2 vezes o símbolo de exclamação. Ao fazer isso, o que o Kotlin vai entender? Que esse texto ele precisa ser preenchido, ele não pode ser nulo. Caso você coloque essas 2 exclamações, quer dizer que esse texto ele nunca pode ser nulo. E se nós tentarmos executar com as 2 exclamações, nós teremos, nesse caso, um null pointer exception. Quer dizer, nós estamos com um objeto nulo chamando um recurso. Se eu apagar esses comentários e executar, ele vai fazer o processo normalmente. Então você pode, e você vai ver durante os seus códigos, essa interrogação para definir, por exemplo, que uma variável pode ter um valor nulo. Você vai ver uma interrogação utilizada junto com o objeto ao chamar um atributo ou método, que é um modo seguro de executar um recurso. E você vai ver em alguns casos esses 2 símbolos de exclamação indicando que esse texto ele não pode ser nulo. E caso ele seja, ele vai então aparecer um null pointer exception. Durante as próximas aulas, nós já iremos utilizar alguns desses conceitos e você vai ver, ao utilizar vários recursos, esses símbolos sendo utilizados e você na hora vai se recordar do que foi explicado nessa aula. Até a nossa próxima aula!